Olá, senhores. Boa noite. Sou o professor Thiago Carvalho. Daremos início ao nosso terceiro encontro. Esta disciplina de Eletrônica 1, certo? Antes de começar esse encontro, como é de praxe, dá uma verificada como é que estão recebendo tanto o áudio quanto o vídeo, se está inteligível, se está ok. Poderiam confirmar, por favor, se alguém está tendo alguma dificuldade de recepção, tanto o áudio quanto o vídeo. Alto claro, som bom. Ok. Está picotando o áudio do Paulo. André tranquilo. Beleza. Por enquanto só o Paulo tendo alguma pane. Ok, talvez seja a sua conectividade, Paulo, ou então o navegador, né? Dependendo do navegador que você está utilizando, pode ser que venha algumas avarias quanto ao áudio ou quanto ao vídeo, tá? Muito obrigado pela participação de estarem aqui hoje. Noite de sexta-feira, né? Está assistindo aula da mais de eletrônica, mas sabe que eletrônica é o que mais vem sendo cobrado na banca de aviônicos. É o que pega realmente, é o que algumas pessoas têm ficado reprovadas por conta de eletrônica. Tanto 1 quanto eletrônica 2, também estarei hoje na sequência, na continuação do curso de vocês, tá? E estou aqui para ajudar-vos, tá? Qualquer dúvida durante a aula, vocês podem estar interrompendo, para que a gente possa estar tirando as dúvidas, não tem problema algum. Pode postar a pergunta, vocês têm um campo dos senhores aí para poder fazer isso, tá? Nosso assunto da terceira aula, falaremos um pouquinho de semicondutores, bem como também fonte de força eletrônica, ok? Esses dois assuntos serão abordados nessa aula. Qualquer dúvida, vocês podem estar interrompendo e podem estar perguntando se houver alguma dúvida, tá? Espero que estejam lendo o material didático, respondendo as questões que porventura tem no fórum, tá? Não deixe de fazer essas atividades, é bastante importante para o seu cômputo da sua nota final, ok? Qualquer problema durante a aula pode estar interrompendo e estar tirando a sua dúvida. Tá legal? Tranquilo até aqui? Dúvidas? Beleza, é importante quando eu fizer as perguntas, você também venha responder, venha interagir, tá? A aula ficar mais animada, ficar mais dinâmica. Isso faz parte, é bom para os senhores poderem assimilar melhor, possam, o processo de ensino-aprendizagem dar-se da melhor maneira possível, ok? Vamos dar prosseguimento? Bom, para que você possa compreender melhor essa parte de semicondutores, né, nós falaremos mais à frente de outros transistores, nada mais são do que resistores de transferência. É necessário a gente voltar um pouquinho lá atrás, comentar alguns assuntos, né, que você já não vê já faz algum tempo, referente à parte de química. A gente vai estar aqui retornando, pegando alguns conceitos, para que possa ficar claro, você possa compreender a construção desses semicondutores, certo? Então, para isso, o primeiro tópico abordado será a estrutura cristalina dos semicondutores, certo? Bom, você pode estar observando a lâmina, ele possui uma estrutura cristalina. O que seria a estrutura cristalina? É a forma geométrica, né, que os átomos se dispõem num determinado elemento químico. Então, quando estudou química lá atrás, você vê alguns tipos de geometria molecular, estrutura cúbica de face centrada, enfim, tem várias maneiras que os átomos, né, se dispõem, né, a fim de formar uma determinada molécula, ok? O nome é chamado estrutura cristalina ou estrutura molecular, certo? Tiago, é importante saber qual o tipo de estrutura molecular num determinado átomo, sei lá, de uma molécula de germânio ou de silício? Não é necessário você saber isso, tá? Mas sabe que existe uma estrutura pré-definida, tá, para determinado tipo de elemento químico. A maneira que ele se combina é única, ok? E, dependendo do material que ele vai se combinar, pode ser que a sua estrutura cristalina venha a ser modificada. Beleza? Tranquilo? Ficou essa ideia inicial, o que é uma estrutura cristalina? Você pode estar observando nessa figura aqui, um átomo de silício, como é que os seus elétrons estão dispostos fisicamente, né, geometricamente, a fim que você possa ter uma noção melhor
de como é a disposição desses elétrons. Ok? Bom, a ANAC já cobrou na banca também. A única estrutura que você tem que saber é a estrutura do silício, do germânio, né, que é a estrutura cristalina cúbica. Por quê? Porque os átomos, os elétrons desse átomo estão dispostos de tal maneira que venham a formar um cubo. Joia? Tranquilo? Bom, uma vez que esses átomos de germânio e de silício, então a gente vai trabalhar todo o tempo, tanto com germânio quanto com silício, será corriqueiro, será necessário que você possa compreender, a fim de que possa compreender melhor a estrutura do diodo, né, de um transistor, tá ok? A gente vai retornar agora um conceito aqui quanto à parte de ligações, né? As ligações é a maneira que esses átomos se combinam, o átomo de silício ou o átomo de germânio, qualquer átomo, né, que existe na natureza, quando se combina com outro elemento, existe um tipo de ligação bem característico. Os metais, por exemplo, eles se combinam através da ligação metálica, né? Se você lembrar da tabela periódica, família 1A, 2A, 3A, família 4A, o que significa a família 1A? É aquela família que o seu átomo, na última camada eletrônica, possui somente um elétron, né? Família 2A possui somente 2 elétrons. Família 3A, na última camada, possui 3 elétrons, né? Bem como a 4A, 4 elétrons na última camada, né? 5A tem 6 elétrons na última camada, 7A, 7 elétrons na última camada, e a 8A, por fim, está completo. São os chamados gases nobres, possui 8 elétrons na última camada. O que nos interessa aqui são 2 elementos da família 4A, você pode estar vendo a tabela periódica, observar lá o silício e o germânio, né? Então foi escolhido a dedo o silício e o germânio por possuírem 4 elétrons na última camada. Então note, como se daria a ligação quando eu pegasse vários átomos de silício e combinasse eles numa única estrutura, né? Como é que seria o tipo dessa ligação? Bom, vamos voltar lá atrás, uma coisa chamada regra do octeto. Isso vai nos servir de base para compreender melhor como se deu a formação a gente vai ver as impurezas, vai ver as lacunas, os elétrons. A gente tem que voltar lá atrás, chamada regra do octeto. Essa regra do octeto nada mais é que dizia algo com todos os átomos, ao se combinarem, eles buscam a todo momento possuir 8 elétrons na última camada, certo? Então, é buscado obter-se 8 elétrons na última camada. Então, jovem, imagine o silício, que a gente já viu que possui 4 elétrons na última camada, ele busca chegar aos 8, né, estar completo na sua última camada. Então, como é que isso pode ser feito? Olha, aqui, tem esse átomo de silício, tem 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4 na última camada. Essas bolinhas, a gente está designando cada um elétron diferente, tá? O silício, 4 elétrons na última camada, é dessa maneira que ele se apresenta para a gente. Quando eu combino ele com outro átomo de silício, esse também, por sua vez, possui 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada, né? Nenhum deles vai ceder e nenhum deles somente cede, nem somente recebe elétrons, né? É conveniente que eles venham estar compartilhando esses elétrons. Não existe aqui o compartilhamento de um par de elétrons. A partir desse momento, vou pegar esse átomo de silício aqui central, por exemplo, né? Olha, ele compartilhou esse elétron, ele agora possui 2, possui 4, possui 6, possui 8. Ele está completo, ele atingiu o seu sonho, que era obter 8 elétrons na última camada. Esses elétrons na última camada são chamados de elétrons de valência. Aqueles elétrons que estão na parte mais externa, então quando combinados com outros átomos, com outras substâncias, esses elétrons participam da recombinação, certo? Só que estão mais externos, na camada mais externa de um determinado elemento. Beleza? Então, note que o silício alcançou o sonho dele, ele se recombinou com outro silício e obteve 8 elétrons na última camada. Esse compartilhamento de elétrons recebeu um nome, né? A maneira que eles se ligam, que eles se combinam, deu-se um nome chamado ligação covalente. Então, ligação covalente é aquela que se caracteriza
pelo compartilhamento de elétrons, tá? Geralmente o pessoal da família 4A, que geralmente se recombina através de ligação covalente. Joia? Pessoal, foi claro que a ligação covalente? Vocês entenderam como é que o silício possui 4 elétrons na última camada, né, que o sonho dele é atingir 8? Isso ficou claro? Beleza. Qualquer dúvida pode estar me interrompendo aqui. A gente vai explicitando e falando um pouco. Ok? Bom, na prática, a estrutura cristalina ilustrada na figura ao lado, você pode estar observando, aquela estrutura que falamos anteriormente, né, só é conseguida quando o cristal de silício é submetido a temperatura de 0 graus absoluto. Né, a perfeição só é atingida no zero absoluto. Nessa temperatura, a gente pode estar observando que todas as ligações covalentes estão completas, os átomos têm 8 elétrons. Né? Eu atingi a chamada regra do octeto, certo? Outra é de valência. Valência são os elétrons da última camada eletrônica, camada mais externa, que são os elétrons que, né, estão na periferia ali, são eles que serão que recombinação com outros elétrons de outros átomos. O que faz com que o átomo tenha estabilidade química e molecular. Uma vez que é atingida a regra do octeto, né, a substância alcança outra elétron na última camada, a sua estabilidade química e molecular é a maior possível atingida. Logo, dessa maneira, não há elétrons livres e, consequentemente, o material comporta-se como um isolante. Ora, se não há elétron livre, não haverá movimento de elétrons, né? Então, não haverá corrente elétrica, não haverá fluxo de elétrons por essa substância. Dessa maneira, a gente pode estar afirmando que ele é um isolante, ou seja, ele possui uma determinada resistência ao tentar fluir os seus elétrons por essa estrutura cristalina. Né? A perfeição seria 0 graus, ok? 0 graus Kelvin, né? Que equivale a menos 273 graus Celsius. Semicondutor intrínseco. Tiago, o que significa a designação semicondutor intrínseco? Um semicondutor intrínseco é um semicondutor no estado puro, ou seja, somente o silício ou somente o germânio combinados, né? Não tem nenhuma substância diferente que não seja esses dois elementos, né? Ou só vou recombinar o silício, ou vou só recombinar o germânio em separado, a fim de que ele possam formar uma determinada estrutura cristalina. A gente viu que a 0 graus absoluto, ou 0 grau Kelvin, ou também menos 233 graus Celsius, né, ele se comporta como um isolante. Só que você não consegue mantê-lo nessa temperatura a todo tempo, né? Você o traz para a realidade, a fim que ele fique, né, na temperatura ambiente, a gente vai adotar aqui como 20 graus Celsius, ele já se torna um condutor, porque o calor ele fornece energia o suficiente para que haja a ruptura de algumas ligações, né? Existe a ruptura de algumas ligações. Uma vez que existe a ruptura de uma ligação, eu tenho agora, a partir de agora, um elétron livre, tá? Então, ficou um espaço vazio, certo? E um elétron livre vagando. Ora, esse espaço vazio, nós daremos um lugar, daremos um nome, né, desse lugar que ficou vazio, porque esse elemento foi aquecido, né, houve a ruptura, um elétron saiu da última camada e começou a vagar por essa estrutura. Esse cara chama de elétron livre, e o local deixado por ele é lacuna. Então, a lacuna é o espaço que deveria ser preenchido por um elétron. Na lacuna nada mais é do que onde deveria ter um elétron, mas devido ao calor, esse elétron se soltou dessa ligação covalente, né, adquiriu vida própria, foi sair para dar uma volta e deixou um espaço ali chamado lacuna. Ok? Então, essa definição de lacuna, bem como elétron livre. Tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ficou claro o que é elétron livre e o que é lacuna? Isso vai ser fundamental para que você possa estar compreendendo os assuntos que virão mais à frente. Qualquer dúvida, para agora, para a gente dar uma parada aqui e pergunte, não tem problema algum. Bom, assim como tinha o semicondutor extrínseco,
nós também temos tínhamos o condutor intrínseco, que era somente o silício, ou somente germânio, né, combinado da forma correta. Nós também temos o chamado condutor extrínseco. O que significa o condutor extrínseco? É que nós adicionaremos àquela estrutura alguns elementos e vamos ver como faremos isto. O Felipe está perguntando se voltar a resfriar, o elétron volta para a sua lacuna. Uma vez que ele se desprendeu, ele não retornará à lacuna que era anteriormente preenchida por ele. Tá? Uma vez que você trouxe para a temperatura ambiente, trouxe para o mundo real, que já era. Não tem como mais você ter aquela estrutura cristalina perfeita. Inclusive, isso é algo desejado, tá? Esse desprendimento dos elétrons é algo que eu vou buscar. Então, eu quero que isso aconteça. Tá? É indesejável que os elétrons estejam na sua estrutura cristalina, né, perfeita, nenhum elétron livre, nenhuma lacuna. Tá? O grande segredo dos semicondutores é a formação de lacunas e elétrons livres. Eles serão responsáveis pela condução na corrente, que veremos posteriormente. Tudo bem? Tranquilo, Felipe? Ficou claro? Ok, beleza. Bom, quando semicondutor extrínseco. O que seria um semicondutor extrínseco? Né? Há diversas formas de se provocar o aparecimento de pares elétrons na lacuna. Né? Uma delas que a gente viu pode ser através de calor, trazendo temperatura ambiente, já há o desprendimento desse elétron. A outra maneira também que se utiliza é um feixe de luz, né? A gente vai ver mais à frente lá os fotodiodo, os fototransistores, fototransistor, né? A luz, quando existe também no estudo cristalina, ele adquire energia o suficiente, na última camada, de tal maneira que ele consegue se desprender e gerar, a partir daí, um fluxo de elétrons, logo fornece um determinado valor de corrente elétrica. Tudo bem? Na prática, contudo, necessitamos de um cristal semicondutor, né, em que o número de elétrons livres seja bem superior ao de lacunas. Então, é pretendido que haja um número maior de elétrons livres do que de lacuna. Para quê? Para que se dê o processo, se dê o deslocamento desses elétrons de forma ordenada, a fim de formar um determinado valor de corrente elétrica, ok? Que esses elétrons possam fluir de tal maneira que haja um fluxo ordenado e consiga gerar uma corrente elétrica, tá? Bom, como é que eu faço isso? Eu pego o meu átomo de silício, de germânio, que é o semicondutor intrínseco, justo, e adiciono a ele o que a gente vai chamar, a partir de agora, de impurezas, tá? Então, através de técnicas especiais, eu consigo pegar outros átomos, sem ser de silício e germânio, e adicionar a estrutura cristalina desse silício ou a estrutura cristalina desse germânio. Esse gesto de você pegar esses elementos e adicioná-los à estrutura cristalina chama-se de dopagem. Então, a dopagem nada mais é do que a inserção de outros elementos químicos, veremos quais elementos a gente pode estar trabalhando, a fim de que haja a dopagem e nós faremos a formação de pares elétrons lacuna, um número bem maior, bem mais acentuado do que tínhamos anteriormente, somente com um semicondutor intrínseco, quando exposto à temperatura de 20 graus. Então, faremos agora um processo chamado de dopagem, que nada mais é do que a inserção de purezas num cristal puro, né? Então, dopagem nada mais é do que a inserção de impurezas num cristal puro, seja ele de silício ou seja ele de germânio. Beleza? Pessoal, esse conceito de dopagem, de impureza, semicondutor extrínseco, ficou claro? É um pouco abstrato, né? Mas é necessário que você compreenda para que possa estar entendendo como funciona um diodo, como funciona um transistor. Se você compreender bem esses conceitos aqui, você vai tirar essa disciplina de letra. Não haverá problemas na banca quanto a isso. Processo de dopagem. Bom, quando são adicionadas impurezas a um semicondutor puro,
este passa a ser um semicondutor extrínseco. Já havíamos visto isso, né? As impurezas da nanodopagem do semicondutor intrínseco podem ser de dois tipos: as doadoras e aceitadoras. Bom, átomos doadores têm 5 elétrons na camada de valência. Lógico, isso já era esperado que tivesse 5. Por quê? O silício ele não tem 4? Quantos elétrons ele precisa para atingir a regra do octeto? Quantos elétrons ele precisa atingir? Para ele ficar na melhor estabilidade possível. Beleza. Ele precisa de 4, certo? Agora você pega um cara que tem 5 elétrons na última camada. Concorda que vai ficar sobrando 1? Então, quando você pega elementos pentavalentes, que são os elementos químicos que possuem 5 elétrons na última camada, quando você combinar com o silício ou germânio, que possui 4, você tem 9. Ora, sobrou o que aí? O que sobrou? Você combina um elemento que tem 5 na última camada com o que tem 4. O que acontece? Sobra um elétron, tá? Então, ou seja, você criou uma maneira agora de criar um elétron livre. Então, você, sem necessitar aquecer o semicondutor só de silício ou só de germânio, para que haja desprendimento de elétrons, você arruma uma maneira fácil agora de ter um monte de elétron livre, né? A cada combinação eu tenho um elétron livre, você arruma uma maneira de ter elétrons livres no seu material. Certo? A dopagem foi eficiente com materiais pentavalentes, 5 elétrons na última camada e sobrou um elétron. Agora, se você pega elementos que possuem 3 elétrons na última camada, né? Se você tem 3 elétrons na última camada, por exemplo, o índio, o galho, o bário, o alumínio, e combina com o germânio, o que vai ficar agora pendente? A combinação de elementos trivalentes com o silício e o germânio, quantos elétrons na última camada dessa ligação serão totalizados? Serão totalizados 7, para atingir a estabilidade, que são 8, falta um elétron. Então, o lugar que falta um elétron, qual é a nomenclatura que nós demos anteriormente? Qual é a nomenclatura que nós demos anteriormente? Perfeito, Azel. Já está respondendo, Luiz também. Então, agora, quando você combina os elementos, tem 3 elétrons na última camada, né? E combina com tem 4, deu 7, falta 1. Então, você criou lacunas. Então, ora, resumindo, se você combina elementos que tem 5 elétrons na última camada, você cria elétrons livres. Combina com tem 3, o silício germânico com quem tem 3 na última camada, você cria uma lacuna. Certo? Então, tranquilo. Você já está compreendendo como é que é a formação, como é que é a dopagem com elementos trivalentes e pentavalentes. Dúvidas? Bom, dito isso, você, para entender esse semicondutor do tipo N, o que é tipo N? N de quê, jovem? Chuta. O que você acha que significa o semicondutor tipo N? Negativo. Algo que é negativo possui excesso ou possui falta de elétrons? O material negativo possui elétron em excesso ou elétron em falta? Beleza. Então, se ele é negativo é porque ele possui excesso. Quando é que é atingido o excesso? É quando você pegou o silício e combinou com elementos da família 5A. Você tinha 5 com 4, né, formou 9, sobrou um elétron. Então, acabou. Semicondutor tipo N nada mais é do que você pegar os elementos, né, doadores, porque ele tem 5. Quem tem 5, como combinado, tem 4, vai doar 1. Vai ficar 1 sobrando, vai sobrar um elétron livre sobrando. Certo? Então, no material tipo N, o que a gente pode dizer? Que existe em maior quantidade elétrons livres do que lacunas. Tá? Então, grava isso. Os portadores majoritários, né, possuem maior quantidade no material tipo N, são elétrons. E isso acontece quando eu pego o silício e combino com elementos da família 5A. Joia? Entenderam, então, o semicondutor tipo N? Tranquilo?
Agora ficou fácil, né? Semicondutor tipo P. O que é um semicondutor tipo P? Pega lá o silício, possui 4 elétrons, combina com qualquer elemento que tenha 3, formou lacuna. Lacuna não é falta de elétron? Se lacuna é falta de elétron, então ele é um semicondutor tipo P, de positivo, ou seja, falta elétron. Então, você criou a formação de material do tipo P apenas com a inserção de impurezas trivalentes, porque é trivalente, como se disse, tem 4 dá 7, falta 1 para atingir a sua estabilidade, criou-se uma lacuna. Então, no material tipo P, o que possui em maior quantidade são as lacunas, joia? Em contrapartida do material tipo N, quem possui em material quantidade são elétrons, ok? A gente não pode afirmar, né, é errado afirmar, que possui somente lacunas. Porque quando isso aqui está submetido à temperatura ambiente, infelizmente acontece o desprendimento de alguns elétrons. Mas o número de lacunas é muito maior, muito maior. Por isso, a gente vai chamar de que ele é portador majoritário, lacunas no material tipo P. E portador minoritário no material tipo P, minoritário, menor quantidade, que são os elétrons livres. Material tipo N, material tipo November, se ele é negativo, é porque possui maior quantidade de elétrons livres, são os portadores majoritários. Em contrapartida, o portador minoritário no material tipo November, né, seria as lacunas. Beleza? Tranquilo? O Felipe está perguntando se seria o funcionamento da reação química de uma bateria. Não. Bateria, deixa para a gente falar lá na frente, é um pouco mais complexo, é eletroquímica. Lá em materiais elétricos, né? Não sei se já passaram, alguns passaram por essa disciplina, outros turmas não. É assunto abordado lá em sistemas elétricos de aeronave. Beleza, Felipe? Foge um pouco desse assunto aqui. Tá ok? Isso aqui eu já havia falado, né? Material tipo N, maior quantidade, ou portador majoritário, são os elétrons. Enquanto tem menor quantidade, são a lacuna, e vice-versa, né? O material tipo P seria positivo porque tem muita lacuna. Logo, em menor quantidade, são os elétrons livres. Sempre há elétrons livres, sempre há lacuna. O material tipo N, maior quantidade, elétrons livres. Material tipo P, em maior quantidade, lacunas. Ok? Pessoal, claro até aqui? Claro, tranquilo? O grande problema do material didático, né, que a ANAC adota, ela não referenciar como ela chegou nesse modelo, ela conseguiu atingir esse pensamento, ela só expõe para você, e isso acaba gerando algumas dificuldades, né, porque ela não fala da regra do octeto, né, você tem que tentar lembrar lá dos fundamentos da química, botar um pouco atrás para compreender esse assunto e ficar bem claro, ok? Bom, no que está o semicondutor tipo N, o fluxo de elétrons será muito mais intenso, né, do que o fluxo de lacunas, porque possui maior quantidade, bem como o material tipo P também. A ideia é semelhante ao que estamos vendo aqui nesse momento, ok? Porque o número de elétrons livres, são os portadores majoritários, é muito maior que o número de lacunas, portadores minoritários. Semelhante modo, no material no semicondutor tipo P, o fluxo de lacunas será muito mais intenso, porque é o que possui maior quantidade, né? Não tem nenhuma novidade quando esse material didático afirma isso, do que o fluxo de elétrons. Por quê? Porque o elétron no material tipo P, elétron livre, né? A quantidade é muito menor. Polarização direta e polarização inversa, né? Aqui está o grande segredo, a gente começa a ver definir posteriormente diodo, mas a ideia do diodo já vem daqui desse elemento. Bom, eu vou passar vamos ler a definição, eu explico posteriormente, coloquei uma figurinha, tirei uma apostila FA e explico para os senhores o que é a polarização direta ou polarização inversa de uma junção PN. O que é uma junção PN? É você pegar um elemento do tipo, esse aqui é elemento do tipo P ou do tipo N?
O que está em vermelho é tipo P ou tipo N? E por quê? Justifique. Esse elemento aqui que está em vermelho que eu estou circundando é um elemento tipo P ou tipo N? E por quê? Justifique. Vamos lá, vamos tentar acertar aqui, não tem problema em errar. Tá? Justifique porque é o tipo N. Você está escrevendo? É porque sobe elétron, perfeito. Se sobe elétron, é tipo N. Aqui tem excesso de lacunas, né? Pode ver que tem uma quantidade de espaços vazios. Então, os espaços vazios aqui são as lacunas. Então, material tipo N, material tipo P. Quando você junta os dois, fisicamente, você os junta, você forma dessa maneira, então, uma junção PN, certo? Junção PN nada mais é do que pegar um material tipo P e um material tipo N e uni-los e ver o que resulta disto. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Olha para cá. O que eu estou fazendo aqui? Esse elemento é do tipo P. Por quê? Um monte de lacuna. Esse elemento do lado direito é um material tipo N. Por quê? Excesso de elétrons. Certo? Agora eu pego o polo negativo da bateria e o polo positivo da bateria e ligo a esses materiais. Justo? Vamos ver o que acontece com esses elementos. Bom, como esse terminal da bateria aqui ele é positivo, estou ligando um material tipo N, você sabe que polos de polaridade contrárias, eles vão se atrair. Ou seja, os elétrons que estão nesse material tipo N vão tender a se acumular nessa parte do cristal, ficando um vago, um espaço vazio aqui no meio. Já aqui, como as lacunas, né, são as faltas de elétrons, os materiais positivos, também serão atraídas para esta parte do material semicondutor, do material tipo P. Então, vai ficar um vazio aqui no meio, né, nem preenchido pelos elétrons, nem pelas lacunas, não haverá trânsito aqui de cargas elétricas, né? Isso não será observado. Então, quanto maior potencial você vai aumentando aqui, vamos supor que fosse uma fonte aqui regulável, uma fonte DC, quanto maior potencial você vai aplicando, maior é essa área que há um vazio aqui. Essa área recebe o nome, esse vazio, né, que não tem fluxo de elétrons, chamado de quê? Chamada de região ou área de depressão. Depressão e não depressão. Essa depressão aqui é conseguida porque as lacunas migraram para esse lado e os elétrons para o outro, deixando um vazio aqui no meio. Beleza? Então, com isso, você dificultou a passagem da corrente elétrica, né? Você não consegue ter um fluxo constante aqui de cargas elétricas. Então, quando você faz isso, né, você diz que a polarização é reversa ou inversa. Então, polarização reversa consiste em ligar o terminal positivo ao negativo e o negativo ao positivo. Há uma reversão, uma inversão de polaridade quando a bateria é ligada à junção PN. Joia? Claro, pessoal, que é polarização inversa. Isso você precisa entender. E saber que a polarização inversa não há fluxo. Há um fluxo muito pequeno de corrente? Existe. Deixa eu ver em transistores, isso aí é inevitável. Mas na ordem de microampere, né, 1 miliampere, é algo ridículo que as especificações dos componentes do diodo transistores trazem essa corrente inversa, ou corrente reversa, que é indesejada, mas na vida real ela existe, mas não faz nem cosquinha. Então, polarização reversa, você pode considerar um modelo ideal que não há fluxo de elétrons. Bom, agora, note que eu vou ligar o positivo à pastilha P e o negativo à pastilha N. O que acontece? O negativo aqui ele vai repelir o negativo, né? Os elétrons desse material tipo N. Então, vão se juntar nessa região. E o positivo aqui, as lacunas serão repelidas pelo terminal positivo da bateria e também vão se juntar todo mundo nessa região aqui, ó. Então, a área de depressão, note que diminuiu absurdamente.
Dessa maneira, você consegue recombinar os elétrons e as lacunas. E a partir desse momento, você começa a ter um fluxo de elétrons circulando por esses elementos, certo? Por quê? Porque houve uma diminuição da região de depressão. Isso é chamado de polarização direta. Então, na polarização direta, né, a gente vê os terminais de mesmo nome são ligados, né, o positivo com positivo, o negativo com negativo, e você estabelece o fluxo de elétrons. Você consegue dar, como se fosse uma chave fechada, esse circuito aqui, e a polarização inversa a gente pode ter como uma chave aberta, ok? Claro, o que é polarização direta e polarização inversa, pessoal? Dúvida até aqui? Vocês leram? Alguém chegou a ler o material didático antes, apresentou alguma dificuldade e está conseguindo sanar elas agora? Tranquilo? Estão conseguindo entender como é que funciona, o que é uma polarização direta e inversa? Você entender que na polarização inversa não há um fluxo de corrente e na direta há um fluxo de corrente, pô, diodo agora vai sair tranquilo, você não vai nem ter dificuldade. Isso para descer. Se eu pegar essas duas, o que é um nível AC? Você inverter, hora tem o negativo, o material tipo N, hora tem o positivo. Então, é como se fosse juntar essas duas baterias, cada uma alternando nessa junção PN, ok? Parte de retificação a gente vai ver mais à frente quando falar de fonte de força eletrônica. Tá legal, Felipe? Zero plano. Olha, pessoal. Agora, diodo, ficou muito fácil falar contigo, muito tranquilo, porque o que é um diodo? Isso aqui é uma junção PN, só que a gente deu um nome agora, símbolo ABNT, né, do diodo comum. Você precisa saber, são os terminais, o terminal positivo é o anodo e o terminal negativo é o cátodo. E o sentido da seta vai ser o sentido da corrente elétrica que vai fluir por esse elemento, certo? Bom, vamos pegar aqui uma corrente alternada, uma tensão alternada, e injetar ele no terminal anodo do diodo, botar ele em série com resistor. Esse resistor tem a finalidade, né, de limitar corrente, e vamos ver o que acontece, ok? Bom, no primeiro semiciclo, deixa eu pegar o quadro aqui. No primeiro semiciclo positivo, o que acontece? Aqui eu aplico um terminal positivo em relação ao outro lado que é negativo, né? Porque se eu tenho um lado positivo, o outro é o negativo, certo? Nessa fonte de tensão alternada. Então, eu estou aplicando positivo no anodo, que é um material de tipo P, vou tentar escrever P aqui, e aqui é o material tipo N. Ora, se tem positivo no material tipo P e negativo no material tipo N, é uma polarização direta ou inversa? Ou reversa? Perfeito. Polarização direta, positivo no positivo, negativo no negativo, a polarização direta. A polarização direta, você sabe, a gente pode tê-lo como uma chave fechada à condução de corrente. Joia? Então, todo esse semiciclo aqui no diodo ideal, ele será conduzido, né? Você vai ter fluxo de elétrons durante todo esse momento pelo teu circuito. Então, aqui a saída, a entrada, ela vai ser reproduzida na saída. Agora, note, quando você inverte a polaridade, certo? Você faz o quê? Bota o negativo aqui e o positivo aqui. Negativo no anodo, ou material tipo P, e positivo no cátodo, material tipo N. O que acontece? Polarização direta ou inversa? Perfeito, Emerson. A polarização inversa, você pode considerar esse circuito como uma chave fechada ou como uma chave aberta?
Perfeito, chave aberta. Então, chave aberta, todo esse semiciclo negativo, não há fluxo de corrente, ou seja, você tem zero de corrente na tua saída do teu circuito. Então, um ciclo conduz, o outro não conduz. Aí depois vai se inverter, conduz, não conduz. Conduz, não conduz. Certo? Então, essa é a aplicação do diodo semicondutor, também chamado de diodo retificador. Ok? Bom, ruptura da junção PN. Duas maneiras diferentes de se haver ruptura na junção PN. Deixa eu dar um zoom aqui. Perfeito. Bom, pode ser por tensão inversa, ou avalanche, ou efeito térmico. Existem limitações nas especificações do diodo. Você pode estar depois olhando. Se quiser acessar, lembra aquele site que eu falei? Datachip. Se você baixar lá o datasheet desse PN aí, 1 November 4.07, você pode estar observando a máxima tensão inversa que pode ser aplicada, né? Aquele semiciclo negativo, existe um valor máximo, né? Uma tensão de pico máximo que você pode aplicar esse diodo sem romper a sua estrutura cristalina. Então, se houver a ruptura da estrutura cristalina daquele cristal, o diodo acabou, um abraço, você não tem mais o que fazer, certo? Então, a ruptura por tensão inversa é isso. Você aumentar muito o potencial inverso, ou potencial negativo da polarização inversa, a fim de que a estrutura cristalina venha a ser danificada. Ou vai se dar com a tensão muito grande, ou por temperatura, né? As folhas de especificações também possuem temperatura máxima de operação para esse diodo. Quando a temperatura aumenta muito, a estrutura entra em ressonância de tal maneira que há um desprendimento, há uma ruptura de toda a estrutura desse cristal. Beleza? Então, esses são os dois métodos de ruptura da junção PN. Né? Aquilo ali pode ser considerado o diodo, por exemplo, está descartado, não há mais utilidade neste elemento. Tranquilo, pessoal? Quanto à parte de diodo? Tranquilo? Dúvidas? Bom, fonte de força eletrônica, vou falar um pouquinho com vocês. Quando você tem uma entrada CA e sai CC, chama-se retificador. Entrada CC e saída CC, conversor, somente um conversor de tensão. Né? O carregador do seu celular, ele é o quê? Ele é um retificador. Quando você tem CC, quer baixar um nível de 12 volts para um nível de 5 volts, mais à frente como a gente pode fazer isso na prática, é somente um conversor. Né? Entrada CA e saída CA, como é a mesma tensão, ou os dois alternados, o contínuo também é um conversor. E entrada CC e saída CA é um inversor. Então, menor exemplo de um inversor na aeronave. Menor exemplo de que tensão de inversão você tem na tua aeronave aí? Ou seja, da Boeing, Airbus, né? Qual é o papel dos inversores na aviação? Que nível de tensão eles têm na entrada e que nível de tensão eles têm na saída? Responde aí. Alguém não trabalha na aviação? O pessoal que está online, alguém não trabalha na aviação ainda? Perfeito. Então tem mais 15, 2, 3. Se ele é um inversor, é necessário entrar no nível DC, certo? Você não tem o seu gerador de DC? Os geradores de DC eles fornecem quantos volts? 28 DC, certo? Os geradores de DC fornecem 28 DC. E a saída, como é que você consegue os 26 AC? Como é que você consegue os 26 AC? Perfeito. Então você consegue a obtenção
o inversor é conseguido quando você pega os 22 do gerador DC, né, passa por um inversor, você consegue 26 AC 400 Hz, ok? Você consegue os 26 AC 400 Hz. Tá ok, Paulo? Paulo está em Poa? Está em Poa na TAP? Perfeito. Conhece o MIBA aqui? Tem um MIBA que trabalha aí? Ah, tá. Perfeito. Ok. Sem problemas. Bom, diagrama básico. Quais são as etapas, né, de uma fonte de força eletrônica? Tem tráfego, parte de retificação, filtragem e regulagem. Bom, entra com nível AC, passa pela etapa de retificação, cujo o elemento responsável por isso é o teu diodo, certo? Opa. É o diodo. A filtragem será realizada pelos nossos elementos capacitores, certo? O que é a filtragem? É tirar esse nível DC pulsante e trazer para um nível AC, cuja ondulação aqui seja bem pequena. E a regulagem vai tirar esse transiente aqui, vai transformar no nível DC puro. Esse é o papel da fonte de força eletrônica, fornecer uma tensão DC regulada, que não haja oscilações. Tá? Retificador de meia onda. O que havíamos visto anteriormente, a cada uma onda de entrada, você tem uma única onda na saída, né? Ou seja, somente metade do ciclo é retificado, né? O outro semiciclo, quando é em polarização inversa, ele será anulado, o diodo comporta-se como uma chave fechada. Então, um ciclo ele conduz, outro ciclo não tem nada. Para cada um ciclo de entrada, você tem meio de saída. Por isso o nome é retificador de meia onda, tá ok? Retificador de onda completa. Utiliza 2 diodos e um transformador com derivação central. Deixa eu comentar aqui. Então, é importante você decorar essas características quanto ao que é utilizado. Retificador de meia onda utiliza um diodo e um transformador comum. Onda completa, ou seja, 2 ciclos, o ciclo inteiro de entrada, as duas alternâncias positivas e negativas, elas são retificadas, olha, e aparecem na saída. Daí, o que acontece? Ele utiliza 2 diodos e um transformador com derivação central. Só que o nível médio DC, ele vai ser bem maior do que o retificador de meia onda. Joia? Problema daqui, o transformador com center tape ou derivação central, ele é mais caro que os transformadores comuns, né? O preço não compensa, mas é possível você montar, dependendo da aplicação, um tipo de retificador dessa maneira. Retificador em ponte, um transformador normal, sem center tape e 4 diodos, né? Qual é a vantagem disso? Qual é a vantagem? O diodo ele é muito barato, né? Você consegue comprar hoje de ouro com apenas alguns centavos. Então, um transformador normal, que é um preço bem mais em conta, e gastar mais alguns centavos com diodo, você montou um retificador em ponte, né? A saída é um valor muito próximo do retificador de meia onda, de onda completa. A diferença é que, como cada diodo você vai perder 0,7, a tensão final no retificador em ponte, né, a tensão média DC, o nível depois da etapa de filtragem e regulagem, é um pouco menor do que a tensão de saída no retificador de onda completa. Joia? Bom, a filtragem. A filtragem é feita com capacitores, né? Você tem os semiciclos de entrada, aí, através do processo de carga e descarga do capacitor, ele consegue. Esse gráfico aqui é ingrato, ele parece que está descendo, né? O nível DC, mas não considere dessa maneira, considere como sendo uma linha reta aqui, tá ok? Você tem somente esses morrinhos aqui.
esses picos em salas alternantes aqui. Então, ainda na etapa de filtragem, você não tem nível DC completo. Existe um pequeno transiente, uma pequena oscilação chamada de fator de Ripple. Fator de Ripple nada mais é do que essa oscilação aqui inconveniente, né? Toda essa parte aqui, ó, acima dessa linha pontilhada, isso é o Ripple. E você tem como controlar o fator de Ripple através de valores de capacitores, certo? Resistores associados a ele. Não é o objetivo do nosso curso aqui estar calculando isso, mas é possível você alterar, né? A diminuir a amplitude desse Ripple com um valor específico, né? Bem calculado de um capacitor. Bom, existem dois tipos de filtro. Pode ser usado com capacitores ou indutores, a fim de que o nível final seja um nível DC contínuo. Se não tem alterações, não tenha transientes nessa operação. Beleza? O filtro capacitor, seja mais simples, pode melhorar a filtragem, utilizando indutores, né? São circuitos choques, circuito reativo e resistores em combinação com ele. Um choque pode reduzir muito, né, a amplitude de ondulação, também conhecida como fator de Ripple, visto que ele se opõe às variações de corrente através dele. Tipo de proteção contra sobrecarga. Né? Sobrecarga, as condições mais anormais, comuns de ocorrer no emprego de fonte de força, ela pode ser resultado de um curto-circuito, né? Algum elemento entrou em curto, deu pane, nos terminais da fonte, ou mesmo devido ao mau funcionamento de algum componente do circuito. O que a gente faz? A gente utiliza fusíveis ou os circuit breakers, CBs, são utilizados na aeronave. São poucos fusíveis que são utilizados, né? Hoje em dia os manuais nem trazem mais como fusíveis, eles chamam de limitadores de corrente, né? Então, limitador de corrente nada mais é do que antigamente era chamado de fusível, tá ok? A diferença é que fusível uma vez que foi excedido o valor máximo de corrente, hoje houve a ruptura do seu filamento, que é o elemento capaz de conduzir a corrente elétrica, é necessária a troca. O CB não, o circuit break, né, você pode rearmar uma vez que você consegue reestabelecer a pane. Inclusive, hoje em dia, tem chamado as naves da Embraer, trazem tal do CB virtual, tá? Uma vez que você retirou a pane, ainda assim, você coloca o CB no lugar, aquele sistema não é restabelecido, é necessário que você informe lá no computador, chamando ele de CDU, você informe a ele, né, que foi restabelecido aquele sistema, tá ok? Senão, ainda que você rearme o CB, retire o curto, o sistema não volta a operar normalmente. Chamado isso de CB virtual, não se preocupe quanto a isso, não é estudo de banco, isso não está no seu material didático, é somente para fins de conhecimento, se porventura você vai trabalhar com alguma aeronave da Embraer. Alguém trabalha com a Embraer 190 aqui, ou 170? Alguém trabalha com a Embraer 190 ou 170? Beleza, Paulo Almada, né, existe lá no MCDU, né, entre piloto e copiloto, são chamados de CB virtuais também, não é necessário somente rearmar, como também informar que foi restabelecido, correto? O Airbus, beleza. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, a gente para por aqui, só retificando, falando um pouquinho de CB, são circuit break, né, são dispostos na aeronave a fim de limitar a corrente. Cada CB possui na sua parte frontal, você quando observa um determinado valor numérico ali, 1, 2, 3, 4, 5, seja quanto for, esse valor é a máxima corrente que pode passar por ele, sem que ele seja desarmado, interrompa a linha de alimentação de um determinado sistema. Joia? Tranquilo? Bom, muito obrigado pela participação, vou encerrar a aula por aqui. Espero que tenha sido claro, tenha sido bem elucidativo o conhecimento que fora passado nessa aula. Tá? Vamos passar o chat, logo em seguida, aqueles que porventura tiverem dúvidas, estarei tratando-as individualmente. Tá legal? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua cooperação. Agradeço a todos por estar aqui. Tá? Terça-feira, às 19 horas, estaremos gravando nosso quarto encontro. Peço que você venha a estar aqui acompanhando também. Tá? Algumas explicações que não são claras no material didático, eu tenho tentado trazê-las para que você possa ter uma noção melhor e consiga compreender. Ok? Muito grato a todos, uma boa noite e vamos até o chat, vamos tentar retirar as dúvidas com maior
possível, ok? Um grande abraço e até a próxima. Sou o professor Thiago Carvalho.